Continuação do capítulo 4. Oração de autoridade. Finalmente, cumpre apresentar aqui uma séria advertência. Precisamos nós mesmos estar sujeitos à autoridade de Deus. A menos que estejamos em sujeição à autoridade de Deus, não poderemos exercitar a oração de autoridade. Devemos estar sujeitos à autoridade divina não só posicionalmente, mas também em nossa vida e prática diárias. De outro modo, não teremos a oração de autoridade. Certa vez, um jovem foi enviado a fim de expulsar demônios de uma moça. O demônio sugeriu à jovem que tirasse o vestido. Imediatamente, o jovem irmão exercitou autoridade, ordenando ao demônio: em nome do Senhor Jesus, eu te proíbo de tirar o vestido. Muito bem, replicou o demônio imediatamente. Se você não me permite tirar o vestido, não o tirarei. Ora, se a vida particular daquele irmão fosse um fracasso, ele teria sido derrotado diante do demônio. Pois o demônio não somente não teria obedecido à ordem dele, mas também teria exposto seu pecado. Sabemos que a criação foi originalmente colocada sob o controle do homem. Por que então a criação não ouve o comando do homem hoje? Porque o próprio homem falhou em ouvir a palavra de Deus. Por que o leão matou o homem de Deus? Porque desobedeceu à ordem de Deus. Leia 1 Reis 13, do 20 ao 25. Mas, por outro lado, por que os leões não feriram a Daniel quando foi lançado na cova deles? Porque era inocente diante de Deus, não tendo causado nenhum prejuízo ao rei. Assim, Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões. Leia Daniel 6, 22. Assim também uma víbora não pôde causar dano à mão de Paulo, o servo de Deus. Leia Atos 28, do 3 ao 6. Mas os vermes devoraram o orgulhoso Herodes. Leia Atos 12, 23. Se estivermos sujeitos à autoridade de Deus, seremos temidos pelos demônios que, por sua vez, estarão sujeitos à nossa autoridade. A Bíblia revela, outro sim, a relação íntima entre oração, jejum e autoridade. A oração retrata nosso desejo por Deus, ao passo que o jejum exemplifica nossa autonegação. O primeiro privilégio que Deus garantiu ao homem foi a comida. Deus deu comida a Adão antes de dar-lhe tudo o mais, de modo que o jejum significa a negação do primeiro direito do homem. Muitos cristãos jejuam sem realmente negar o eu, e assim seu jejum não é aceito. Os fariseus jejuavam por um lado, mas extorquiam por outro. Se eles realmente jejuassem, devolveriam o que tinham extorquido. Uma vez que a oração é um anseio por Deus e o jejum é uma negação do eu, a fé instantaneamente será acendida quando esses dois fatores se unirem. E então, com fé, há autoridade para expelir demônios. Agora, se ansiamos por Deus, mas recusamo-nos a negar o eu, não teremos fé. E logo também não teremos autoridade. Mas se temos tanto um anseio por Deus como a negação do eu, teremos imediatamente a fé e a autoridade. Podemos rapidamente gerar a oração da fé, a saber, a oração de autoridade. Conserve em mente que a oração de autoridade é a mais espiritual e também a mais importante das orações.